Salve galera, eu sou Everaldo Costa, artista plástico, escultor, e hoje o assunto é esculturas e especificamente esculturas de papel. Então segura aí que eu vou compartilhar alguns esquemas de estruturação com papel, vamos quebrar alguns tabus, falar um pouco de história, compartilhar algumas receitas. Então eu te faço uma pergunta para iniciar. Quando você ouve falar em esculturas de papel, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Papel machê? Então eu vou te dizer que o papel machê é um termo francês que quer dizer papel picado e esmagado, que é usado há menos de 300 anos pela humanidade. E as receitas de papel vêm sendo utilizadas por o ser humano há mais de 200 anos antes de Cristo. E quem tem essas provas aí são alguns museus chineses que têm fragmentos de peças escultóricas produzidas pela China antiga, datadas dessa época. E como você produzir uma escultura de papel com uma boa resistência, você pode impermeabilizar, tudo depende da receita que você utiliza. Eu vou começar agora a falar sobre estrutura. Quando você vai modelar uma escultura, o escultor tem em mente, ele tem primeira necessidade, não exatamente a matéria-prima em si, ou a receita, a técnica. Isso são algumas consequências. O que o escultor quer é atingir as formas geométricas, tá? Só para fazer um link com os vídeos anteriores, a forma geométrica é o que o escultor quer atingir. A matéria-prima é a demanda e as técnicas são os meios que ele vai conseguir atingir esse resultado aí da volumetria a partir da matéria-prima que for. O papel, por exemplo, você pode conseguir uma estrutura para ele simplesmente comprimindo, amassando e depois regulando a sua superfície, a uniformidade da sua superfície com fita crepe. Eu vou dar um exemplo aqui agora, ó. Veja aqui, ó, tem duas folhas de jornal, duas folhas. Então é bastante intuitivo como se faz uma esfera de papel. Tá aqui, olha aí. Você faz assim e depois prende com fita crepe. Você vai ter um resultado com uma superfície bastante uniforme. Vai ficar parecido com isso aqui mais ou menos. Essa aqui é uma bola um pouco maior. Vamos usar essa mesma esfera em um outro exemplo daqui a pouco, tá? Olha aí, ó. Isso aqui é uma bola de papel com fita crepe. Puxa vida, mas Ever, o que eu vou fazer com uma esfera? Você falou que dava para fazer esculturas com papel, simplesmente amassando. E o que eu vou fazer com uma esfera? Então, quando você começar a prestar atenção nas coisas simples, você vai estar preparado para observar as coisas mais complexas. Com uma esfera, por exemplo, você pode iniciar um boneco como esse. Veja que tem a cabeça esférica, um corpo também quase esférico, um pouco menor, e aqui alguns 4 formas cilíndricas que foram simplesmente torcido o papel e depois cortado os pedacinhos e enrolado com fita. Mas esse ainda não é um resultado desejável, não é verdade? Mas você pode atingir detalhes mais finos usando essa técnica, somente amassando e colocando fita. Detalhes como anatomia, como detalhes bem menores como bigode, cabelo, roupa. Aqui eu tenho um exemplo de modelagem um pouco mais avançado, mas não ainda no fim. Está em processo. Isso aqui é só papel com fita amassada. Repara que já pode ser buscado uns detalhes aí de anatomia, bíceps, aqui ombro, peitoral. E essa é uma peça que está feita sem estrutura metálica nem nada. Como você pode colocar ela no lugar para aplicar as receitas e obter um material duro, com acabamento, colorido? Nesse caso, você vai colocar a escultura aonde você deseja
você realmente pode movimentar todas as partes do corpo dela. É só papel com fita. E aí, o que você vai fazer? Você vai soldar as juntas da escultura com cola quente. Vai formar uma camada de cola quente aqui e você vai conseguir colocar ela na posição que você desejar para receber as receitas, que são as massas, as formas de petrificar o papel, que eu vou falar daqui a pouco. Mas segura aí, hein? Então, tá vendo que o papel amassado, uma simples bola de papel pode dar o exemplo de como você avança. Isso é quase o mesmo que modelar argila, só que melhor, porque o papel fica duro sem precisar de forno. Então vamos seguir. Depois que você tem uma estrutura como essa, de papel amassado com fita, você pode dar seguimento com outros materiais em cima. Esse boneco, por exemplo, ele tem o início com esse aqui, é da mesma série. A estrutura desse Chapolin foi feita dessa forma, com duas esferas, uma maior, uma menor. Dá uma olhada. E esse material que foi aplicado em cima é um material chamado de porcelana fria ou biscuit. É um material feito de amido de milho, cola branca de madeira, usa um pouco de vaselina para não grudar na mão, creme hidratante. Enfim, é uma receita bastante popular. E aqui não tem mais do que 3 milímetros de massa em cima do papel. Todo o resto é modelado com papel com fita, tá? Pequenos detalhes, o relevo do próprio coração é feito com papel. Um outro exemplo, feito com essa massa também, é esse Mestre Yoda, que está em processo ainda de acabamento, todo modelado com papel amassado e depois revestido com uma pele com menos de 4 milímetros de porcelana fria, tá? Da mesma forma que o Chapolin. Agora, é uma questão. Se você precisar fazer uma estrutura maior, esculturas, um exemplo, com 2, 3 metros de altura, como você vai fazer para que a escultura não se torne tão pesada? E como você vai fazer para não precisar utilizar tanto papel, um volume tão grande, para ir compactando? E sem falar que para fazer uma escultura enorme, utilizando fita crepe, não vai ser nada sustentável se você utilizar esse mesmo método. Então, uma observação, esse método é muito bom para esculturas até um tamanho de 1 metro, no máximo, já é muito. Fica muito bom você utilizar papel comprimido, com outros tipos de estrutura. Você pode usar inclusive um arame na estruturação antes de amassar o papel, ou seja, amassar o papel sobre a estrutura de arame ou estrutura de madeira. Mas o que eu vou comentar aqui agora é um tipo de estrutura que eu acho pessoalmente muito mais interessante quando você quer formar uma peça mais volumosa, que é, vamos ver,